Olá, queridos, amados, estão chegando com 10 minutinhos de Bíblia, mais um tempo especial, uma reflexão, para nós podermos meditar, na Bíblia. 10 minutos de Bíblia é tão importante para nós, para nossa família, para todas as pessoas. Nós estamos chegando aí de um tempo muito gostoso, muito especial, que foi a Páscoa, Passamos a Páscoa agora recentemente, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que foi um tempo marcante, memorável, para todos nós que caminhamos com Jesus. E nós tivemos ali na comunidade um tempo maravilhoso, um culto muito gostoso. Não podemos perder momentos como este nos dias que nós estamos vivendo nesta terra, porque o Senhor, Ele é a nossa força e a nossa fortaleza. E hoje, o assunto que eu quero falar, o tema é o seguinte: ressurreição gloriosa. Ressurreição gloriosa. Como assim, pastor? Já passou a Páscoa, já passou a ressurreição? Sim, mas é um pós, É um pós. É importante a gente continuar. E o que eu vou falar aqui, bem resumido, é para poder a gente crescer nessa coisa e se manter firme, focado naquilo que é importante para nossas vidas, Aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é mais importante para a nossa vida e para a nossa família. Então, o tema hoje é ressurreição gloriosa. Ressurreição gloriosa. Então, eu quero ler aqui o texto de 1 de Coríntios, capítulo 15, o versículo 1 e 2, que diz assim a Escritura. Olha o que Paulo, o apóstolo, escreveu. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha isso. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Escreveu, disse aí o apóstolo Paulo, tremendo essa palavra, e nós podemos ver aqui que a esperança segue paulatinamente. A palavra de Paulo vem nos alertar, nos exortar, nos aconselhar naquela questão de que o apóstolo está defendendo nesse texto, nessa escritura, que ensinou o que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve essa escritura mostrando, lembrando, relembrando, a sua defesa do que ele ensinou, do que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Como é bom a gente continuar, como é bom a gente seguir, não parar. Firme, focado, olhando para o autor e consumador da fé, como Paulo gosta de recitar e citar, Senhor Jesus Cristo, o Cristo, e é tremendo e é maravilhoso isso. E ele fala algumas coisas importantes para nós, e dentre elas, 3 aqui rapidinho. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. Ele diz que Cristo morreu por nossos pecados. Versículo 3, olha só. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele está afirmando, ele está confirmando, ele está lembrando, relembrando. Olha só, passou a Páscoa, passou a ressurreição, mas a gente continua, a vida continua. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisamos seguir paulatinamente com a palavra até o grande dia do Senhor, que ele virá para buscar a sua igreja e o seu povo. Então Paulo aqui, ele está aqui defendendo o que ele ensinou, O que ele ensinou na palavra de Deus. Eu estou recitando, estou inculcando aquilo que Paulo me ensinou, E está nos ensinando, e é tremendo isto. Ele morreu pelos nossos pecados. De fato, Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Isso é um fato, isso é real. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si ali todo o nosso pecado, e ele cravou na cruz o nosso pecado. Isso é claro, está na palavra de Deus, é esclarecedor. Segundo, olha o que ele diz. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Versículo 4, diz assim, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Quer dizer, Jesus está vivo. Jesus não está preso em um túmulo, nem o seu nome agregado a um cartório com óbito. Não, ninguém acha o atestado de óbito de Jesus, porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, porque Jesus ele é mais forte que o pecado, provou isso na cruz, ele é mais forte que a morte, porque ele venceu a morte no sepulcro. E em terceiro lugar, Paulo citou
como prova a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos 6 aparições. Veja comigo no versículo de número 5, do 5 até o 8 de 1 de Coríntios, capítulo 15. Diz assim a Escritura: E apareceu a Cefas, e depois aos 12, diz Paulo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Isto quando foi escrito, claro. Porém, alguns já dormem, diz a Escritura. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, diz a Escritura e a palavra de Deus. Versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, diz o apóstolo, como por um nascido fora da lei. Fantástico, tremenda essa Escritura, esta palavra, essa meditação, essa reflexão tão curtinha, 10 minutinhos de Bíblia, que nos traz à luz coisas maravilhosas e tremendas para que a gente se firme, para que a gente continue, para que a gente tenha esperança, né? Esperança. A esperança segue paulatinamente. Jesus ressuscitou, mas a esperança, ela segue paulatinamente. Tremendo isso. O apóstolo continuou argumentando na Escritura nesse capítulo. Ele diz que os gregos, atenienses e alguns influenciadores dos saduceus pregavam que mortos não ressuscitam. Olha isso. Naquela época já tinha os incrédulos, já tinha os que tinham dúvida, já tinha os que apontavam o dedo em riste, já tinha os que hostilizavam, já tinha isso na época de Cristo. Pós-Cristo, tudo isso já existia. Veja se não. 1 de Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 19. Olha o que diz a Escritura e a santa palavra de Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha isso. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Por isso que a fé não tem diploma. Né? A fé não tem formação, a fé é contínua. É como uma academia, é musculação todo dia, é exercício da fé todo dia, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, que é isso que eu estou ministrando, para que as pessoas que estão tendo oportunidade, e todos tenham oportunidade, né, possam validar, possam ser privilegiados em ser praticantes da Escritura e da santa palavra de Deus. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou-se, é certo que os mortos não ressuscitarão. Olha isso. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, iremos ressuscitar. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, então, em vão foi a obra de Jesus. Se Jesus o ressuscitou, continuamos no pecado. Mas não precisamos mais prevalecer no pecado, porque Cristo ressuscitou, nos resgatou, nos libertou e nos deu uma nova vida. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa fé não se limita a esta vida. A nossa fé não é pelo que vemos. A nossa fé é a convicção de coisas que não estamos vendo, de fatos que ainda vão acontecer. Esta é a fé de um cristão. Esta é a fé. E ainda veremos a ressurreição dos mortos, porque ela virá, ela acontecerá, como aconteceu no túmulo de Lázaro. Jesus ressuscitou lá, como aconteceu no túmulo, no terceiro dia, pós-morte de Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz. E essa é a esperança, é a alavanca do nosso coração. Eu tive no meu médico, há uns 2 anos atrás, e o meu médico falou para mim, Edson, pastor Edson, eu acho lindo a esperança que vocês têm, os cristãos. A esperança do cristão é uma coisa linda. E ele é ateu.
né? Mas ele declarou isso para mim com as palavras dele no consultório dele. Isso é tremendo. As pessoas entenderem, né? Perceber de alguma forma essa coisa da esperança. A esperança continua paulatinamente. A ressurreição passou, a celebração passou, mas o fato, a realidade, ela é real, ela continua, ela segue paulatinamente. Escute, uma experiência legal. Segunda-feira agora, dia 6 de abril passado, um dia após a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, eu fui fazer um culto fúnebre na Vila Alpina, no crematório da Vila Alpina, e estive lá, e eu passei com a Bíblia, quando eu desci do meu carro, do estacionamento, passei pela calçada, em frente aos velórios, e entrei no espaço onde eu ia fazer o culto fúnebre, e logo uma senhora me procurou, falou para mim: o senhor é padre? Eu falei: não, sou pastor. Ele falou: não, é que nós estamos aqui, não temos quem faz a cerimônia, morreu a mãe da minha amiga, uma senhora muito bem vestida, muito educada, falou comigo, né? E me pediu, por gentileza, se eu poderia dar uma palavra. Eu falei: eu sou um pastor da comunidade Ramos da Videira, lá perto do Shopping Aricanduva, e coisa e tal. Eu expliquei, me apresentei, meu nome é Edson. Eu falei assim: sim, posso fazer sim, eu vou fazer aqui às 3, agora vai sair 2h30 o seu, eu posso fazer o seu, era 2 horas. Aí me reportei ao grupo, tinha dezenas de pessoas ali, e as pessoas, tudo naquele momento, a gente sabe como é que é, né? Que acontece, as pessoas ficam sem palavras, as pessoas ficam com dúvida no coração, na mente, ficam com medo, né? Porque está faltando esperança para as pessoas. As pessoas estão meio que correndo todos os dias para cá, para lá, afã disso, daquilo, conquista isso, conquista aquilo, e não estão cuidando da vida espiritual. Estão cuidando do material, da vida financeira, disso, daquilo, da correria do dia a dia. Estão esquecendo o espiritual, da comunhão com as pessoas estão se encontrando só nos velórios. Tem familiares que só se encontram no velório. É incrível isso, né? Então, veja, eu tive ali aquela oportunidade, eu entendi que foi de Deus, estive ali naquela sala com dezenas de pessoas, pude ministrar uma palavra de Deus, basada na Escritura, uma palavra de conforto, de consolo, de amor, de refrigério, de esperança que está faltando tanto para as pessoas. Repetindo palavras do apóstolo Paulo sobre ressurreição, sobre morte, sobre Jesus Cristo, ter nos preparado uma casa, um lugar para todos nós, que precisamos ter esperança, precisamos desenvolver a esperança, precisamos dizer para as pessoas aquilo que Paulo ele repetia à igreja de Corinto, né? Firmando ao povo o evangelho, a palavra, a confiança, o seguir com Jesus, tirar os temores do coração, tirar os medos do coração, estar colocado o nosso foco em Deus, os nossos olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé, porque é isso que faz a diferença. Como foi bom levar uma palavra para aquelas pessoas que me agradeceram com lágrimas no rosto, me agradeceram em um tempo de amizade, um tempo de companheirismo, onde podemos alertá-los e aconselhá-los a se cuidar, os casais, os filhos com os pais com os filhos, a parentela, os familiares, os amigos, dar valor à vida, né? Amar o próximo como a si mesmo, porque Jesus, a palavra de Deus nos ensina, né? Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E esse é o segredo de uma vida plena na presença do Senhor. Fica aí o desafio, essa palavra ao seu coração, sua família, para que você também se motive a alavancar essa esperança em Cristo Jesus para uma vida eterna com o Senhor, que é promessa do Senhor, e a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, que você possa validar, ter esse privilégio de validar a Escritura, a palavra de Deus na sua vida. Que tema maravilhoso, significativo, ressurreição gloriosa, que continua produzindo frutos, que continuará produzindo frutos até a volta do Senhor Jesus Cristo, onde seremos arrebatados para a glória eterna com o Senhor. Deus poderoso e eterno, eu oro com este querido, esta querida, o menino, a menina, o moço, a moça, que a tua palavra, que o Espírito Santo renove, toque o coração de cada pessoa. Este é o intuito, este é o propósito do nosso coração, Pai, ao levar 10 minutinhos de Bíblia toda semana ao telespectador, às pessoas, não importa a religião, mas que o Espírito Santo esteja manifestando a tua glória com salvação no coração das pessoas. É a minha oração, meu pedido ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a você que eu amo você em Jesus, quero dizer a você que Deus é bom, é maravilhoso, e escute isso: maravilha, Jesus! Até a próxima quinta-feira.